Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast feito para quebrar os tabus na medicina. Meu nome é Bernardo Prestes, sou um dos hosts daquele podcast e junto com a minha maravilhosa deusa perfeita, musa inspiradora, Gabriele de Araújo, que é médica, empreendedora, neonatologista, fundadora do Pediatra de Consultório, mãe do Zen e também a minha noiva. Somos aqui os hosts do DesconstruCast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Reparem que quando a gente tá só eu e você, amor, você não fala atropelando, né, todas as palavras. Olha Exato. como você é. Exato. É porque eu faço gracinha na frente dos É. outros, né? Eu fico mais Quer despojado. quer fazer brincadeirinha, Exato. né? E hoje a gente dá início a mais uma série aqui no nosso episódio para falar justamente sobre o início da residência e o fim da residência. Exatamente. Hoje é dia 3 de março de 2023. Hoje a gente está gravando esse episódio. E a gente está vivendo justamente aquele momento em que estão entrando novas pessoas na residência e também outras pessoas estão saindo. Exatamente. Então a gente vai falar justamente desses dois momentos, começando pela entrada na residência. Isso. Na verdade, assim, a gente comentou na nossa última série sobre mudar de cidade. Sobre a pré-chegada na residência, Isso, né? transferência de CRM, falar Escolha de com- apartamento, Exatamente. escolha de Hoje, hospital. a pegada é um pouco diferente, na verdade, né? Fazem incríveis 2 dias que a galera começou a residência. A gente sabe que não é uma coisa fácil. Terminar e cair no mundo também não é uma coisa fácil, né? Então, cada fase tem as suas ansiedades, as suas angústias. E falando sobre o começo da residência, na verdade, o que mais preocupa, né, a galera? O que mais preocupou a gente? Cara, eu quero ser um bom residente, eu quero ser um bom profissional, eu quero aprender. E o que será que é preciso para que durante esse ano de R1 a gente tenha ali um destaque, a gente evolua do jeito que a gente gostaria no início? E é justamente Dentro- esse o título do Exatamente, episódio, né? Exatamente. É Na verdade, justamente sobre isso eu a acho gente que não vai é falar. como ser o melhor R1 do seu hospital, porque Não. isso parece, sei lá, um pouco soberbo, né? Soberbo, exatamente. Mas como um pouco você ser o boçal. melhor R1 que você pode ser. Exatamente, dentro do seu contexto. Quando a gente fala como você vai ser o melhor R1 ou o melhor residente, não é comparando com as pessoas, não é comparando com seus colegas. É comparando com você de ontem. A cada dia, a residência é tipo um jogo de videogame, né? A cada dia você mata um chefão diferente, a cada dia você... Mas é verdade. Às tá vezes você rindo, mas morre é verdade. também. Você morre, faz parte, você começa de novo. Mas assim, a residência é isso, gente. É vencer uma fase por dia, é lutar com um chefão diferente por dia. Principalmente nesse começo, que, não sei você, mas assim, no meu primeiro dia no IANSP, eu sentei e chorei, né? Porque, desce lá na Tomo, 15 andares tem um hospital. Desce lá na Tomo, que é no subsolo, inclusive, e resolve isso daí. Pedala essa Tomo aí pra esse paciente. Liga lá no banco de sangue e resolve esse BO aí. Mas como é que eu sabe? ligo no banco de sangue? Exatamente. Não, mas pera, com quem que eu falo? Então, até você descobrir, primeiro, o principal, a como se localizar no serviço. Porque, gente, dependendo do local, na verdade não é dependendo do local, em todo hospital. Todo hospital tem as suas passagens secretas, todo hospital tem os seus caminhos sem saída, né? Porque você entra num lugar que você não sabe voltar e aquilo não dá pra sair dali. Você entra no lugar errado. Tem seus processos. Exatamente. Sistema. Então, a gente sabe que é desesperador, principalmente se a gente estiver falando de Tazi. Beijos pra Nossa vocês. senhora. Beijos pra vocês que estão. Levar em algum consideração na serviço. escolha da residência. Tazia. Gente, sério. Não é fácil, viu? Não é fácil. Mas você aprende. MV Lovers. MV Lovers e Cerner Lovers também. Esse eu não Mas conheço. você aprende. Então, essas angústias, elas vêm, né? E, em paralelo a isso, do que a gente já falou, inclusive, nos episódios anteriores, a gente tá vivendo aquela fase horrorosa de ter trocado de cidade, às vezes, relacionamento início à difícil, distância, longe da família, a casa ainda não tem todos os móveis. Ou às vezes nenhum, né? Às vezes nenhum, você não sabe onde compra comida, sabe? Você fica meio perdido, né? Então, acho que a maior dica que eu posso dar relacionado ao que eu vivi, relacionado à minha experiência, é que a gente tem que dar tempo ao tempo. Exato. A gente não vai chegar nunca num local, num hospital novo, sabendo fazer tudo. Existe a curva de aprendizado e ela também serve não só pra teoria, ela serve pra esse tipo de coisa. Não, e eu vou te falar que a residência, acho que principalmente no primeiro ano,
vai ser até polêmico isso aí. Vixe. Talvez você se desenvolva mais do ponto de vista de habilidades sociais do que do ponto de vista técnico. Com certeza. Porque é óbvio que você vai aprender muita medicina, você vai aprender muito diagnóstico, você vai aprender muito tratamento, você vai aprender a ver o paciente, a ser realmente um residente daquela sua especialidade que você escolheu. Mas, cara, o nível de aprendizado social... Cara, você te dá um problema na sua mão e você tem que resolver. Exatamente. É o exemplo da tomografia. E resolver um problema de... realizar esse exame de tomografia é um problema que vai envolver você saber com quem você tem que falar. A saber pessoa como... certa. a pessoa certa. Saber como falar. Porque quantos residentes vão chegar lá? Eu preciso dessa tomografia hoje. E aí ela vai ter que escolher um caso, prioridade e tudo mais. Óbvio que não é mentir, mas quem nunca, né? Deu aquela... Não, o paciente tá grave, precisa de tomografia agora. No meu caso era mais fácil. É uma criança. É uma criança, verdade. Enfim, mas as habilidades sociais de você ouvir, às vezes mesmo sabendo que talvez a sua opinião esteja mais correta, mas você vai ter que ouvir alguém mais experiente e às vezes você vai ver que você estava errado. Então tem várias habilidades sociais que você tem que desenvolver na residência e que fazem muita diferença para sua vida. Então, Porque é um ambiente que te desafia muito, né? A todo tempo. sobre isso, o maior conselho que eu recebi da minha mãe, eu já falei sobre isso, quem tá ouvindo a gente aí, é aluno do PDC, participou do ingresso, eu falei sobre comunicação. E meu maior exemplo de comunicação na minha vida é a minha mãe. Então, quando eu comecei na residência, na verdade, quando eu comecei no internato, eu acho, que foi a primeira vez, a única vez que eu chorei no internato, porque fui maltratada por alguém da equipe. E eu fiquei me sentindo muito mal, porque não tinha feito nada, né? E a pessoa não tava num dia bom e eu fui a vítima. Nossa, e eu fiquei muito mal, eu chorei. Meu Deus, mas vai ser assim pra sempre. E aí minha mãe me falou uma coisa que me ajudou muito, inclusive pra residência. Você não está na sua casa. Você é uma simples Colaboradora. passageira. Não, e você tá ali temporariamente. É verdade. Aquele funcionário, ele trabalha ali há anos. Ele vai continuar trabalhando ali mesmo depois que você sair. E ele já viu vários outros residentes que vieram e saíram. E você é temporária. Então você não tá na sua casa. Mas você pode transformar aquilo na sua casa e você pode transformar aquelas pessoas em pessoas da sua família. Você pode conquistar aquelas pessoas de maneira que elas te façam se sentir em casa. Só que isso leva tempo. Então, às vezes, a pessoa não tava num dia bom. Enfim, meu conselho pra você, nesse dia que aconteceu esse episódio aí que eu tava no internato, né? Que eu tomei de uma técnica de enfermagem. Porque... Já nem lembro mais por quê. Mas era no estágio da NEL, inclusive. Ela falou, meu conselho pra você, chega lá amanhã, vai conversar com ela e fala, oi, fulana, tudo bem? Me desculpa se ontem eu fiz alguma coisa que te chateou, não foi a minha intenção. Eu falei, mãe, você tá maluca? Ela brigou comigo sem motivo e eu ainda vou falar isso? Ela falou, esse é o meu conselho, você segue se você quiser. E aí eu, no dia seguinte, fui lá e fiz isso. Oi, fulana, tudo bem? Me desculpa por ontem se eu fiz alguma coisa que te chateou. Não foi minha intenção. Eu tô aprendendo, então, assim, às vezes eu faço alguma coisa que não é realmente o protocolo aqui da instituição, me perdoa. Ela começou a chorar. Não, pelo amor de Deus, não, eu que tenho que pedir desculpa, eu não tava num dia bom, já tinha me estressado com isso, não tem nada a ver com você, tá tudo bem, fica tranquila, me perdoa, eu não costumo ser assim. Então, tipo, pronto, resolveu. E ela virou a minha melhor amiga lá dentro do estágio, durante todo o período que eu passei. E eu levei muito isso pra minha vida, sabe? Então, claro, você vai chegar, você não vai ser bem tratado por todas as pessoas no momento zero que você dá a sua cara lá naquele serviço. É como minha mãe falou, aquelas pessoas estão lá há anos. Elas são funcionárias da casa, elas já são de casa. Você tá chegando agora. Então, acho que um conselho fundamental, entenda isso e respeite que aquela não é sua casa ainda. Você tá chegando, você é uma pessoa de fora, entendeu? Você é um forasteiro. Não, então, vai com calma. Desdobrando esse conselho, que é um conselho que eu levo muito pro nosso relacionamento, muitas vezes é melhor você ser feliz do que ter razão. Sim. Porque às vezes você quer impor que é a sua razão, que você tá certo. E talvez se você olhe por um lado analítico, talvez você esteja certo. Mas você quer comprar essa briga?
E aí Não vem um sei outro. por que você citou nosso relacionamento aí. Não, porque às vezes Eu vou não- ficar quieta, eu vou fingir que eu não ouvi, pra gente não ter tretas Viu? ao É vivo. melhor ser feliz do que ter razão. E aí, uma outra coisa é, você tem que escolher quais batalhas você vai querer lutar na residência. Sim. Porque você vai encontrar, sim, coisas que, meu Deus, isso aqui não faz sentido. Nossa, por que eu tô fazendo isso? Ai, mas o fulano, mais o meu chefe, mais o R+. Vão ter coisas que não vão te agradar. Sim. E algumas coisas, sim, vão ser importantes que você se posicione contra aquilo. Vão ser importantes que você estabeleça alguns limites. Mas outras, você não vai conseguir mudar toda a residência para ela ser do seu jeito. Você não é o dono disso. Na verdade, você é uma das pessoas que menos vai ter voz nesse primeiro ano. E de verdade, você não quebra as pessoas batendo de frente com Não, elas. pelo contrário. Você vai pela tangente, você vai se aproximar. Não manipulando, mas Não é manipulação. mas É uma questão de saber lidar com pessoas. Exato, exato. Então, você chegou de fora. Você foi maltratado por alguém. Porque nem todo mundo tem paciência com quem tá aprendendo. Não. E a gente sabe disso. Nem todo mundo foi feito pra ensinar. Nem todo mundo que tá ali num papel de Nem todo mundo tá ali feliz com o educar. trabalho. Exatamente. Nem todo mundo tá vivendo um dia bom. Então, às vezes, você vai tomar. Principalmente nesse começo. Tem muita gente que quer impor pra quem tá chegando, pro R1 novo, como são as regras e impõe isso de uma maneira muito ruim. E a gente acaba levando pro lado pessoal, né? Nossa, é comigo o problema, não é com você o problema. Não adianta bater de frente, não adianta bater boca, mesmo que você tenha razão, às vezes. Então, no início, eu lembro que quando eu entrei no R1, no IANSP, algumas pessoas, né, elas não sabem que você não sabe. Ou elas até sabem, mas elas não têm paciência pra quem tá começando. Né? Aquela famosa frase da Suzana Vieira, não tenho paciência pra quem tá começando. Então, quebra essa pessoa de uma outra maneira. Tudo bem, então eu tô fazendo errado, mas eu não sei fazer certo. mostra como. Me mostra como eu posso fazer, então, pra que a gente, né, pra que isso seja resolvido da melhor maneira possível. E aí, eu acho que é Você a característica mais importante de um residente. É a proatividade e o interesse. Você não é obrigado a saber, mas mostrar que você tá interessado em aprender pode mudar muita coisa pra você. Com relação aos seus chefes, com relação à equipe multi, com relação aos seus colegas, com relação aos seus R+, com relação a tudo. Então, se mostra interessado em aprender. Eu não comecei a residência do IANSP ganhando café, igual você via quando a gente começou a namorar, lembra? Uhum. Então, é isso, tudo é uma construção. Até você transformar aquele local na sua casa, aquelas pessoas na sua família, ou em pessoas, pelo menos, que você tem uma convivência leve, porque, querendo ou não, você vai passar 2 anos, 3 anos na mesma instituição, convivendo com as mesmas pessoas, é um processo. Eu acho que se você resumir tudo isso, seria você começar com uma mentalidade ali, faixa branca. Lá vem ele, com as analogias de jiu-jitsu. Mas agora, ninguém segura, tá com a cara toda lascada, todo arranhado, todo lanhado. Mas a mentalidade de faixa branca é o seguinte, você ser humilde para aprender, você saber que você é uma das pessoas que mais vão se desenvolver nesse caminho, que é um processo, que não adianta querer acelerar o processo, então não adianta você, como R1, ver ali o seu R3, o seu R5 operando, fazendo as coisas, você fala, puta, eu queria estar fazendo assim também, porque ele passou por tudo isso para chegar lá. De você ouvir as pessoas, de você estar disposto a aprender, de você saber que você vai começar ruim, ter vontade, vai fazer né? besteira, não vai conseguir fazer algumas coisas, não vai conseguir acertar o procedimento de primeira, o diagnóstico, a conduta. E tudo isso faz parte. Ninguém, como a Gabi já falou, ninguém está esperando isso de você. O que as pessoas esperam quando você entra na residência? Que você saiba se relacionar com o meio, porque o meio não vai se dobrar para adaptar às suas necessidades. Muitas vezes você vai ter que fazer isso, e isso exige uma inteligência emocional. Que você seja proativo, que você esteja disposto a resolver os problemas, mesmo que você não saiba como resolvê-los. Então, que você se mostre, cara, eu vou tentar arrumar um jeito aqui para conseguir encaixar esse paciente nessa cirurgia, nessa data, porque muita coisa vai cair no seu colo em relação a isso. Essas são funções legais? Não, mas você vai aprender os caminhos para resolver problemas dentro do hospital, e isso vai ser importante nos seus próximos anos. Então, a grande mensagem disso aqui é que você tem que entender que a residência é um processo. Você vai estar, talvez, ouvindo esse podcast na sua primeira semana.
E você vai estar se comparando com pessoas que estão lá há mais tempo, com o ambiente, com o clima. Mas se eu... Silencia essas vozes da sua cabeça. Você acabou de chegar. Você ainda nem tem visão do todo. Você ainda está sofrendo com a adaptação. Adaptação de um novo hospital, de uma nova cidade, de um novo serviço, de uma nova profissão. Então dê tempo ao tempo para as coisas se encaixarem. E se você estiver em muito sofrimento, coloca um prazo para você avaliar isso, para que você não tomar nenhuma decisão precipitada por conta da dificuldade natural de um início de processo. Exatamente. Nenhuma decisão que a gente toma de cabeça quente é uma decisão bem tomada. Não adianta, não existe. Esse processo acontece com todo mundo. E eu vou falar pra vocês, isso não é só na residência. Em todo local que você for trabalhar depois, vai existir o início difícil. A famosa adaptação. Adaptação. Eu estou passando por isso nesse momento, inclusive. Exato. Né? Acabei de mudar de hospital. É um hospital diferente, são fluxos diferentes, é um serviço completamente diferente, o sistema é diferente, tudo é diferente. São outras pessoas, então você vai conhecer, você vai adaptar. Tem um período difícil, esse começo é difícil, sempre vai ser difícil. Mas eu acho que é isso, se você tiver essa cabeça, a mentalidade de faixa branca, como o Bernardo acabou de falar, acho que você vai facilitar muita coisa desse processo. Você vai evitar de dificultar uma coisa que já é difícil por natureza. E uma coisa que está 100% no seu controle, que você, independente das suas habilidades emocionais, sociais, você pode controlar e que faz muita diferença, é você ser obstinado com horários. Cara, pode parecer uma coisa simples, pode parecer uma coisa pequena. Mas foram só 5 minutos, eu atrasei, cheguei... Todo mundo já atrasou, todo mundo já perdeu a hora. E vai acontecer, né? Mas acontece. É uma coisa que passa a mensagem de comprometimento, de compromisso. Porque quando você atrasa, isso vale para a residência, mas vale para a vida. Se você é uma pessoa que não respeita os horários, se você é uma pessoa que não, vou atrasar só 15 minutinhos, tá tranquilo, espera aí. A mensagem que você tá passando para quem vai te encontrar é que o seu tempo é mais importante que o dela. Porque você pode perder um pouco de tempo, aquela pessoa tem que te aguardar, terminar as suas coisas para você estar disponível. E na residência, ainda mais você sendo um residente de primeiro ano, isso não vai funcionar. Então, se programe para que, cara, mesmo que tenha qualquer imprevisto, mesmo que tenha qualquer problema, você chegue mais cedo. Você chega mais cedo, você dá um cochilo, você dorme ali, não tem problema. Mas esteja e mostre isso, porque pode parecer que não. Mas na residência está todo mundo sempre te avaliando. Você acha que o pessoal não tá percebendo, que você tá dando um somebody love e todo mundo já deu, eu já dei vários. É normal, às vezes a gente tá cansado, às vezes a gente tá de saco cheio, a gente quer ir pra casa. Super normal. Mas as pessoas estão te avaliando. As pessoas percebem quando você tá fazendo isso. Mas como, Bernardo? Elas percebem. E eu tenho um exemplo prático disso, sabia? Conta aí. A Julie, minha sócia, foi minha chefe da residência quando eu era R1. E logo que ela veio conversar comigo, não, tô com uma ideia assim, 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 queria que você fosse minha dupla nessa. Óbvio, eu tinha acabado de terminar a residência de pediatria, tava no R2 de NEL. Eu perguntei, mas por que eu? Quem sou eu na fila do pão? Ela virou e falou, não, você é uma pessoa que sempre foi muito comprometida. Eu falei, como assim? A gente conviveu 1 ano, né? Tipo, como assim? Da onde você tá tirando isso? Não, porque as nossas aulas de hemato eram todas as quartas-feiras às 7 horas da manhã. E todas as quartas-feiras, 7 horas da manhã, você estava lá. Independente, faça chuva, faça sol. Quando eram as suas aulas, você chegava até antes, deixava a aula pronta. Eu fiquei tipo, caraca. Olha como é que isso faz diferença. Porque a mensagem você transmite. E marca, comprometimento, disciplina. E falando em aulas, essa aqui é uma outra dica de ouro pra vocês. Eu sei que você vai estar cansado, eu sei que você vai estar atolado, eu sei que você vai estar cheio de coisa. Mas todas as oportunidades que você tiver pra dar uma aula, pra apresentar um caso, pra fazer alguma coisa, pegue. Pega. Bernardo, mas eu não consigo dar conta. O serviço é cansativo, eu chego em casa morto, né? Cada oportunidade dessa é uma oportunidade de você mostrar um pouco mais do que você é capaz. Mas Bernardo, eu não sei falar em público, eu tenho dificuldade, eu fico nervoso. Esse é o momento. Esse é o momento pra você desenvolver isso. Esse é o momento. Porque... Gente, e desenvolve demais. Demais da conta. Desenvolve demais. Da aula não é ruim. Pegar a apresentação pra você não é ruim. E além de tudo, isso é um baita gatilho pra você estudar.
Porque esse é um outro ponto, né? O pessoal pensa que é o seguinte, você vem de um ano que você estudou pra caramba. Estudou muito pra passar na residência. E, pô, os nossos alunos de Mentoria Residência, parabéns a todos eles. A gente fez um baita evento Galera no último fera. fim de semana, recebendo a camisa dos 5%. Você já sabe, tem um link aqui para inscrição, caso você queira conhecer mais do nosso programa para ser residente ano que vem. E aí, o que acontece? Você vem de um ano que você estudou muito, você tem essa mentalidade, estudo, você ainda nem virou a chave e você entra na residência. Cara, o seu foco agora não é passar na outra residência, não é fazer uma outra prova. O seu foco agora é aprender, extrair o melhor ali do dia a dia. O que acontece que eu vejo muito pessoal perguntando? Bernardo, como eu faço? Eu não tô conseguindo estudar na residência, eu não tô conseguindo ter tempo, eu não tô conseguindo ter disciplina, eu chego cansado. E tem duas coisas. A primeira, que eu já falei, que é essa oportunidade de você pegar a aula, porque se você pegar a aula, você vai ter que estudar aquele assunto, então você cria um gatilho de compromisso, porque entende que por que você conseguiu estudar tão bem no seu ano de preparação para residência? Você tinha um compromisso, você tinha um objetivo. É aquilo ali, ó, tem que passar nessa prova. A prova tem data para acontecer. Se eu não estudar, eu me ferrei. Beleza. Agora na residência, o compromisso é, eu quero ser o melhor médico, eu quero evoluir, eu quero aprender. Mas é vago, não tem prazo, não tem urgência. Então você tende a procrastinar isso. Você tende a, tô cansado, hoje não dá, hoje eu quero sair. E beleza, não tem estresse. Mas quando você pega a aula, isso se torna um gatilho de compromisso, porque você vai ter a exposição. E não tem jeito melhor de você aprender sobre qualquer coisa quando você tem que ensinar alguém. Exato. Então, assim, ninguém nasce sabendo dar aula. Ninguém nasce com uma didática maravilhosa. Tudo, absolutamente tudo relacionado à educação é aprendido, é conquistado. Com o quê? Com a prática. Exato. Então, quanto mais você faz, quanto mais você aprende, as primeiras aulas vão ser muito mais difíceis. Você vai demorar muito mais para fazer, para elaborar. As primeiras relações, as primeiras, macetes que você tiver que criar vão ser muito bizarros, vão ser muito difíceis. Depois, isso vai se tornando, assim como tudo na vida, uma coisa muito mais natural, muito mais fluida. Mas essas oportunidades da residência, tá aí uma coisa que eu não me arrependo. Então, ninguém quer fazer. Não, tá bom. Vai ser difícil, vou me lascar. Aí você já se arrepende no momento zero. Você fala, putz, meu sábado já era, né? Mas vale a pena. Vale a pena. E eu vou te falar que essa habilidade, ela vai te abrir outras portas. Com certeza. Ela vai, às vezes, abrir a porta, como a Gabi teve, de uma preceptora chamando para um projeto depois da residência. Ela vai abrir a porta, às vezes, para você trabalhar com educação, porque hoje é uma super oportunidade que a gente tem na medicina, cada vez mais essa demanda de médicos, professores, que conseguem transmitir adiante seu conhecimento, que é uma arte. Na verdade, se você for analisar bem a palavra comunicação, a pessoa que tem o dom, entre aspas, da comunicação, o que ela consegue fazer? Ela consegue transmitir uma informação que se desloca numa ação. Ela consegue transmitir a informação exatamente do jeito que tá na cabeça dela, fazer a outra pessoa compreender exatamente aquela informação. Nossa, mas isso é óbvio. Quando a gente conversa com qualquer pessoa, é isso que a gente tenta fazer. Sim. Mas nem sempre que a gente conversa, a gente comunica. Exato. Então, comunicar é você fazer a pessoa entender exatamente a mensagem que você quer que ela entenda. E ela sair dali com alguma direção, né? Pra tomada de uma ação. Não é fácil. Isso não é fácil. Parece fácil, mas não é. Não, a gente sabe que não é. A gente sabe que não é porque muitas vezes a maioria dos conflitos que a gente tem interpessoais é por falta de comunicação. Né? Porque uma pessoa entendeu errado, outra fez errado, e não, mas eu não entendi isso. Então, acho que desenvolver essa habilidade, esse meio da residência é um meio excelente para isso. E tem uma outra dúvida também dessa parte de estudos, que o pessoal pensa que seu último ano foi estudando ali muito baseado em materiais de preparatórios. Agora você está jogando um novo jogo, né? Por onde eu estudo a minha especialidade? O que eu faço agora? Como é que você fazia no seu ano de pediatria? O tratado, né? Toda especialidade tem o seu tratado. Então, os tratados são ótimos, porque tem coisas dentro da medicina que não mudam mais. Então, o básico, né? A fisiopatologia, a fisiologia, já é tudo muito bem consolidado. Então, esse tipo de informação... Então, por exemplo, eu ia estudar doenças exantemáticas. Eu li o que estava no tratado, mas eu sei que o tratado, ele demora 5, 10 anos para se atualizar. Então, por mais 5, 10 anos para você ler também. Também. Porque, meu Deus do céu. Então, por mais que seja o mais recente, cara, pode ser, e
Provavelmente. muito provavelmente vai ter outras informações disponíveis sobre aquele tema que você está estudando em outros locais. Então, UpToDate, PubMed. Ai, Gabi, odeio ler artigos. Bem-vindo Bem-vindo à vida real. Não tem Bem-vindo à como. medicina. Mas não sei ler inglês, cara. Outra oportunidade. Outra oportunidade. Outra habilidade para você desenvolver nesse período. Mas, assim, eu achava que... Ai, gente, a gente tinha aula de aprender a ler artigo, interpretar artigo, era em epidemiologia, né? Não sei na sua faculdade como era. Eu pensava, gente, pra que eu vou usar isso na minha vida? Nossa, aí na residência Aí vem quando aqui. quando eu acabei... Você só se arrependia. Agora eu entendi Não por devia que ter é importante. Não devia ter ido pro bar naquela aula. E sabe o que é legal? Na minha residência de pediatria, a gente tinha uma aula toda sexta-feira à tarde. Nossa, que delícia, hein? Sobre interpretação de artigo. Então, toda semana, a gente tinha um artigo pra ler. Alguma de nós, né? Nós éramos em 6 na panela. Alguém lia o artigo e apresentava o artigo na sexta-feira à tarde. Toda sexta-feira. É uma morte lenta, né? Porque sexta-feira à tarde, você já tá podre da semana. Às vezes de pós-plantão. A gente sabe que é assim. E aí você tem que interpretar artigo, putz. Só que você acaba revendo e discutindo e entendendo. E aprendendo como a análise é feita. Analisar. Gente, uma coisa dificílima dentro da medicina se chama... crítico. Senso crítico. Análise crítica. Porque não dá pra você sair da faculdade de medicina, não dá pra você entrar numa residência, você entrar numa formação como médico especialista sem ter senso crítico. Sem, porque todo mundo faz assim, então é assim que é pra fazer. Não, calma lá. E esse é um grande perigo, né? Na residência, a gente tende a aprender muito com uma orelhada, né? Exato. Fulano faz assim. Isso é muito legal. Tem várias coisas que você vai aprender, principalmente práticas, truque. Né? Sim. Principalmente quando tiver difícil fazer assim, dá uma viradinha, faz assim. Isso é fantástico. Isso é ótimo. Agora, eu trato assim essa doença. Beleza, guarda essa informação. E quando você chega em casa, ou no dia seguinte, ou durante... Isso é um parêntese aqui. Às vezes a gente quer deixar para estudar quando a gente estiver num ambiente de paz, em casa, tudo certo, organizado. Mas, cara, esses momentos são raros no Rio. Primeiro que esses momentos são raros. E segundo, nesse momento, sabe o que você vai querer fazer? Você vai querer dormir, você não vai querer estudar. Então aproveita ali e já dá uma olhada. Eu gosto muito do UpToDate para isso. Eu acho que o UpToDate é um baita canal de overview daquele... Para saber se esse tratamento está atualizado, para saber qual é o método diagnóstico. E depois você aprofunda no diagnóstico diferencial, no raciocínio clínico, nas atualizações, com artigos específicos do tema. Sim. Eu fazia isso na minha residência. Eu tinha o livro base, eu não gostava do Sabeston, nunca gostei, nunca me dei bem, não acho bom. Talvez porque ele seja de papel, com 1000 páginas, e você deteste tudo que é papel. Mas eu acho que o Sabeston não vai... Eu sempre ia atrás de uma informação no Sabeston, e ou a informação era muito curta, ou ela, divagava e demorava pra chegar naquele ponto que eu precisava saber. Gostava muito do Clínicas Cirúrgicas da USP, eu acho que ele é mais direto ao ponto, mais contextualizado. O livro de pronto-socorro do HC eu usei muito na minha residência. Então, escolha ali uma referência de texto mesmo, de tratado, enfim, e complemente isso com o digital, que é o UpToDate, os artigos, revistas, PubMed, enfim. E aí você vai cascateando o seu conhecimento. Não precisa começar com o último artigo que saiu na New England. Não, cara, dá uma olhada no UpToDate. É uma linguagem simples, é uma linguagem... É bem objetivo, né? O UpToDate é bem analítico ali. Então, isso aqui a última referência é essa e acabou. Então, você já tem um overview grande do tema. E assim, de verdade, acho que meu maior conselho para quando a gente tá dentro de uma especialidade, de uma subespecialidade, não menospreze o básico. Não vou ler. Quero ler o tratamento. Fisiopatologia, fisiologia, eu não vou ler, porque é muito básico. Imagina, isso aí é coisa do segundo ano da faculdade. Não menospreze o que é básico. O básico, o óbvio, ele precisa ser dito. Eu amo essa frase. Porque se você entende o básico, você tem a base para entender o que é mais complexo. Se você não entende nem o básico direito, se você não compreende a fisiopatologia das coisas, por exemplo, como é que você vai entender o tratamento? Total. Como é que você vai entender como uma droga funciona? Então, não menospreze isso. Eu sempre fui a louca, sigo sendo. O Guyton é meu livro favorito de medicina.
amo muito. Minha irmã vendeu o meu, inclusive eu quero ralar a cara dela no asfalto, porque ela vendeu o meu Guyton. Não, mas eu vou comprar um Guyton atualizado. Digital, brincadeira. Boa. Físico. Ah, não, amor, físico, pra colocar na salinha de casa, bonito. Mas eu amo Guyton, acho ele um livro sensacional, várias vezes, estudando na residência, de NEL, inclusive. É porque Neo tem muito... Às vezes, estudando droga vasoativa, eu voltava no Guyton. Não, pera, mas eu não lembro por que é assim, isso aqui que funciona dessa forma. E aí você começa a entender ao invés de decorar, Fisiologia renal mesmo, eu acho que eu já li 900 vezes a parte de fisiologia renal no Guyton. Que Nenhuma realmente, saudade. vamos combinar que é um tema meio complexo, né? Mas é isso, não menospreze o que é básico. Não ache que você já sabe o suficiente, porque a gente sempre tem que voltar e reler. E eu acho que de dicas de estudo, eu acho que essas foram as E não minhas coloca uma fundamentais. cobrança de que, cara, eu tenho que estudar todo Não, dia, eu tenho pelo que amor de aprender todo Deus, dia, ler um não, artigo não, por não. dia. Cara, foca em estudar o que você tá vendo na residência, o que você Exato. tá sendo exigido. Para residências cirúrgicas, o melhor conselho que eu posso dar é YouTube. E assim, você usava Porque muito, né? YouTube, cara, por mais ler o livro, ler a técnica e tudo mais, mas aquilo ali, pelo menos pra mim, no início, quando eu tava entendendo, cara, mas como assim essa manobra vem pra cá, mas que órgão tá aqui mesmo? Não... É difícil você ler a técnica cirúrgica e imaginar como fazer isso na prática. Não, pelo amor de Imagina, Deus. você, sei lá, aprender... Sabe quando eu aprendi isso? No primeiro semestre da faculdade, que eu tive neuroanatomia, e eu tive que ler o Ângelo Machado. E eu demorei 3 páginas pra ler sobre a tenda do cerebelo. Você demorou 3 horas pra ler 3 páginas? Não, eu demorei... eu demorei muito tempo pra ler 3 páginas pra entender o que era a tenda do cerebelo. E não fazia... E do jeito que ele coloca no Ângelo Machado, gente, desculpa aos neurologistas, aos neurocirurgiões, mas assim, o Ângelo Machado é um livro que é muito complexo. Então, e cirurgia é muito visual. Então, Exatamente. cara, o melhor caminho Anatomia. Eu joguei no Google, tenda do cerebelo. E apareceu Pronto. a tenda do cerebelo. Entendi tudo o que ele Exato. quis dizer, entendeu? Pronto, E, resumiu. ó, sobre cirurgia, procura em inglês o nome da cirurgia que você quer estudar. Eu tenho certeza que vai ter um indiano que gravou um vídeo. Sempre tem um indiano que gravou um vídeo, cara. É impressionante. Gente, os caras eu tava aqui rindo. Os caras gravam um vídeo de tudo. Eu tava aqui rindo porque eu lembrei de uma coisa engraçada que quando o Bernardo fazia residência de urologia, principalmente, que a gente já morava junto, de vez em quando, assim, segunda-feira era o dia que ele operava com o chefe master da Nossa. residência, né? Toda segunda-feira. Então, domingo à noite, às vezes, a gente ia dormir e eu acordava. Eu achava que eu tava sonhando, mas eu acordava com uma voz, tipo, sabe aquele... O senhorzinho que gravava vídeo de anatomia? Eu não lembro o nome dele. É um senhorzinho famoso do YouTube que grava vídeos de anatomia explicando. E ele tem uma voz, assim, monótona, que dá sono. E eu acordava com uma voz meio parecida com aquela, só que na velocidade 2x. You gonna open the renal fossa? Tipo Assim, isso, tipo isso. E eu acordava com aquilo baixinho, ele ouvia baixinho, mas às vezes eu achava que eu tava sonhando, assim, de repente eu Acordava acordava, com a voz do indiano. olhava pro lado, tava o óculos com o celular na cara, vendo um vídeo de técnica cirúrgica e o indiano falando. Era muito engraçado. Porque isso é uma outra coisa, tá? Cirurgia, o pessoal vai te dar mais espaço se você mostrar que você se preparou para aquele momento. Sim. Eu vou fazer a minha primeira, sei lá, hernia inguinal. Você não vai chegar e falar, como é que faz? Não, você vai ler a técnica, você vai saber Você não precisa saber o movimento do punho, de 300... Você precisa saber os tempos cirúrgicos. Então, abertura, isolamento do cordão, enfim. Você vai saber os tempos cirúrgicos principais da cirurgia. Várias coisas vão ter variações, né? Cada chefe às vezes faz de um jeito, faz uma manobra, mas os tempos cirúrgicos normalmente eles seguem iguais. E aí você casa isso com a visão da cirurgia. Porque uma coisa é ter os tempos e decorar os tempos. Vou fazer isso, isso e isso. Depois é você entender como um tempo leva o outro. Porque são coisas conectadas. Você tem que mexer, você tem que abrir, você tem que puxar, você tem que isolar, você tem que ligar. E aí você vai vendo isso no vídeo. Não vai adiantar, você vai chegar lá, vai bater cabeça igual, mas pelo menos você vai se mostrar muito mais preparado. E também anatomia. Isso é uma coisa que toda cirurgia o pessoal vai te perguntar, a anatomia. E aí é muito simples. Eu tinha um néter em casa e aí passava lá, ficava folheando ali o néter da região que ia ser cirurgia, então hérnia, apêndice, enfim. E dava aquela folhada, qual é a artéria mesmo? Aqui tem essa fáscia.
O pessoal adora. E você vai ver que vão ter os chefes que vão fazer sempre as mesmas perguntas. Qual é a face tal? Face de touch, enfim. Então, estuda anatomia, estuda técnica, estuda os tempos e assiste um vídeo para amarrar isso tudo. Mas posso fazer um comentário agora sobre isso? Você falou, vai ter chefe que vai fazer assim, tem chefe que faz assado, cada um tem o seu jeito. Gente, vocês vão entrar agora na residência, vocês vão perceber que cada chefe é diferente do outro. E tá tudo bem. Porque cada pessoa é diferente da outra. Diferente não só de fazer, mas diferente de pessoa. Não, cara? mas de técnica também. De técnica, de jeito de explicar, de jeito de mostrar, de tudo. E cada chefe vai tentar te ensinar o que ele sabe fazer, o que ela sabe fazer. Não tem coisa mais chata, situação mais chata, do que às vezes você querer corrigir. Não, mas não é assim que faz. Uma pessoa. Não é nem só isso. Querer corrigir o que a pessoa tá tentando te ensinar, que na cabeça dela ela tá tipo, nossa, eu estou te ensinando como eu faço a vida toda. E eu virar pra ela e falar assim, mas é porque a chefe tal falou que não é assim, falou que é assado. Gente, não façam isso. Guarda isso pra você. Guarda essa informação pra vocês. E você avalia qual é a forma que você gostou mais. Então, assim, de verdade, leva isso pra vida de vocês. Se só uma coisa entrar na cabeça de vocês, que seja isso. Porque cada pessoa ensina de um jeito, cada pessoa faz de um jeito. Não significa que tá menos certo, menos errado. Às vezes não é exatamente o mais correto. Você vai desenvolver o seu jeito de fazer depois. Mas esse comentário é um comentário muito... que causa muita quebra ali entre você e a pessoa que tá tentando te ensinar alguma coisa, sabe? Então, guarda aquilo pra você e fala, ai, chefe, entendi, tá bom. Não, beleza, faz do jeito que ele tá te pedindo pra fazer. Depois você sai dali, avalia e fala, nossa, mas peraí, me falaram que é assim, aí eu aprendi a fazer de outro jeito, agora deixa eu ir pelos meus meios, né? Vamos tentar descobrir qual que é o jeito certo. Ou então, quando você tiver mais vínculo com alguém lá de dentro, ou algum chefe, ou às vezes até um R+. Chega pro seu R+, que tá lá no serviço há mais tempo, fazendo aquilo há mais tempo do que você. Cara, posso te fazer uma pergunta? Doutor fulano me falou que isso aqui se faz assim, ou que isso aqui é assim. Mas aí eu tava no ambulatório e me falaram, doutor ciclano falou que é diferente. E aí, tipo, o que eu faço? Não, peraí. Não, na verdade é assim. O seu R+, vai saber. O seu R+, vai saber como te aconselhar nesse momento. Mas de verdade, não criem essa barreira entre vocês e alguém que tá tentando ensinar alguma coisa pra vocês de cara. Então, às vezes, entra, guarda, grava e depois você vai atrás do que de fato é o certo ou não é o certo, ou as duas maneiras são corretas, e você vai criar o seu jeito de tomar conduta, de fazer, enfim, se for uma residência cirúrgica, de executar o procedimento com o tempo. Mas antes disso, você tem que ver como várias pessoas. E essa é a graça, né, de você ter vários chefes. É você ver exatamente os exemplos que você quer copiar e também os exemplos que você quer evitar. Então, e a gente falou muito aqui da transição, que é você entrar na residência, mas a gente tem que lembrar que vários outros estão fazendo uma outra transição, que é ser agora um residente mais graduado. Né? E agora você tem a oportunidade de ser tudo aquilo que você viu que você não queria ser quando você era R1. Essa é uma baita responsabilidade também. Porque agora é muito importante você ter clareza do seu papel. Você continua sendo residente, então você continua sendo subordinado ali a outras pessoas, talvez um residente mais graduado, seus preceptores, enfim. Mas também você agora é, de certa forma, um líder, não um chefe, de um residente menos graduado que chegou agora no serviço. E existem diferentes perfis de residentes, existem diferentes perfis de pessoas, de serviços. Mas o ponto é, não entre com a mentalidade de que eu quero fazer aquela pessoa passar exatamente pelas coisas ruins que eu passei. Isso não vai te trazer nenhum retorno pessoal. Isso não vai te fazer se sentir bem. Vai provavelmente fazer a pessoa que está chegando ter um ano muito mais difícil. Então, seja o exemplo da mudança que você sempre quis ser. Você tem a oportunidade agora de fazer isso. Você tem a oportunidade de ser uma pessoa que é óbvio, você não vai fazer o trabalho do residente mais novo. Mas você, às vezes, pode ajudar mais do que você foi ajudado. Às vezes, você pode apoiar, direcionar, ou pelo menos ser mais empático e mais gentil do que talvez tivessem sido com você.
Então, encarem essa nova função, esse novo papel, com a oportunidade de você ser líder de alguém e de ser um bom líder. E a melhor forma de você liderar é sendo um bom exemplo. Porque dificilmente você vai conseguir convencer as pessoas ou conquistar as pessoas apenas mandando. Talvez elas vão fingir que vão fazer, talvez elas vão fingir que estão te ouvindo, mas de fato elas não estão comprando a sua visão. Então seja um cara que, se você quer, vai dar às vezes o residente de primeiro ano chegou atrasado, você vai dar uma chamada? Pô, mas como é que você vai dar uma chamada se você é o cara que está sempre atrasado também? Como é que você vai dar uma chamada que o cara não se preparou se você é um cara que também está sempre levando as coisas nas coxas? Então, antes de olhar para fora, olhe para dentro. Quais são os caminhos aqui que eu tenho de desenvolvimento? Porque lembra que isso aqui não está te preparando só para lidar com o residente mais novo que você tem aqui agora. Isso aqui é um papel que você vai ter que desempenhar na sua vida. Você vai liderar outras pessoas. Às vezes a sua clínica, às vezes o seu hospital, o seu serviço. Às vezes você vai virar preceptor de residência. Às vezes você vai fazer outra coisa, vai empreender, enfim. E você vai ser exigido desse papel de líder. Então não seja um chefe, seja um líder. Seja um exemplo que você queria que fossem para você. E eu acho que a gente pode trazer isso aí que você acabou de falar para aquela máxima, né? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Exato. Porque não é que você, então, tem que passar a mão na cabeça de tudo que acontece. Ah, mas ele errou porque ele não sabia. Ah, mas não, tadinho. Não. A gente tem que entender que tem horas que a gente tem que corrigir. Faz parte. É o papel do R+, corrigir o R-. Porque a gente faz parte também do processo de ensino, de treinamento daquela pessoa que acabou de chegar. Mas existem formas e formas da gente corrigir. Então, uma Existe coisa a forma que... gritando, dando Não, aquele e no meio de todo esporro mundo, público. esporro Exato. público, sabe? E existe a forma de... vamos sentar ali e tomar um café? Vamos ali comigo? Só pra gente... Eu queria conversar com você e tal. Ou então, esse jeito aí que você fez isso aqui... Pô, isso aí não é legal. Porque assim. Se eu puder te dar uma dica, Faça tenta fazer assim, isso. assim. Tenta fazer isso. Mas não adianta você falar se você faz o oposto. Né? Então, a gente junta isso de ser exemplo com tratar a pessoa como você gostaria que te tratassem. Ninguém gosta, gente, de tomar correção pública. Ninguém gosta de tomar esporro público. Não precisa ser dessa forma. Você não vai ensinar mais a pessoa porque você traumatizou ela, porque você gritou com ela em público. Muito pelo contrário. Exato. Né? Você só vai criar mais uma Resistência. barreira, mais uma resistência. Então, acho que isso é muito relevante também. Acho que esse é o grande papel do R+, né? Dentro do serviço, nesse momento de entrada dos R-. E não esqueça, você teve a sua curva de aprendizado. Você é R+. Agora o seu R- está tendo a curva dele. Então, até ele entrar ali... Você vai ter que ser também um pouco residente primeiro. Você vai ter que ser um pouco R1 ainda. Por mais que isso seja difícil de ouvir. Porque tudo que a gente quer quando o R1 acaba é que ele acabe de vez. Mas ele ainda demora um tempinho. Exato. Mas assim, uma coisa que eu aprendi, inclusive, na prática. Quanto mais você se dedica no começo... mais fácil é a sua vida no final. Exatamente. Mais rápido a sua vida melhora. Exato. E caminhando aqui para a reta final do podcast, eu vou aproveitar para, inclusive, indicar um livro aqui, a Gabi vai concordar comigo sobre essa parte de liderança, que eu tô lendo agora, inclusive, tô gostando muito e eu acho que vai ajudar muito tanto o residente de primeiro ano, porque às vezes você vai ser líder de um interno, às vezes você vai ser líder de, enfim, estagiários que rodam no seu serviço, o residente segundo, o cara que tá saindo da residência, que é o tema do nosso próximo episódio, que chama A Ride of a Lifetime. Esse livro eu acho que só tem em inglês, mas é muito bom. E é de um cara chamado Bob Iger. Bob Iger, pra quem não sabe, ele foi o CEO durante 18 anos da Disney. Ele saiu, ele fez toda a construção aí da Disney como a gente enxerga lá hoje. E ele agora retornou. E ele vai trazendo... É um livro misturado com biografia. E ele vai trazendo todas as lições de liderança que ele aprendeu trabalhando aí com diferentes cenários. Ele trabalhou numa rede de televisão americana que tinha um ambiente super hostil. Então, eu acho que tem lições muito valiosas ali sobre liderança, empatia, comunicação, que são úteis para quem está ou dando mais um passo na residência ou iniciando a residência. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, vou indicar um livro para os R1s de pediatria que estão ouvindo a gente, que acabaram de começar, né? Então, um livro que faz muito sentido
dentro da nossa profissão, principalmente nesse começo, quando a gente cai nesse mundo que é completamente diferente do que a gente estava acostumado na faculdade. Chama O Cérebro da Criança. Então, acho que vale o conhecimento, logo de cara, logo no início, para a gente entender que muito do sucesso da nossa profissão, né, muito do sucesso do pediatra, vem de entender o paciente dele. Total. Então, O Cérebro da Criança para vocês. E, amor, onde é que a gente consegue te encontrar nas redes sociais? @DRA Gabriele Araújo, Gabriele com 2 L's e Y, @pediatra de consultório, sempre e todos os dias. Isso. E a gente, @Bernardo Preste, no Instagram, YouTube, TikTok. TikTok, inclusive, a gente cada vez produzindo mais conteúdo lá. No Instagram também, @mentoria.residência. E o DesconstruCast no @desconstrucast.podcast. Inventei aqui a Gabi. E também no YouTube, para quem quiser acompanhar o episódio em vídeo. Toda terça-feira, novo episódio, 7 horas da manhã. E semana que vem a gente tem o Acabei a Residência e agora? O que eu faço da minha vida? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, gente. Beijo.